Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo canal do YouTube, pelo player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e na versão rádio/podcast no canal de áudio que fica no site e também pelo aplicativo da Rádio BocNews, que você também pode baixar na sua loja de aplicativos. Programa desta segunda-feira com este enquadramento diferente, estamos sem a nossa tela tradicional, né? Mas aqui o estúdio do BocNews, da BocNews TV, ele tem os mais variados ângulos, então a gente está aqui nesse enquadramento diferente. Nós vamos falar da derrota do Santos, né? Como não poderia deixar de ser para o América, um jogo que eu fui testemunho ocular, estive na Vila Belmiro, lá no Retão, né? Acompanhando o sofrimento do torcedor, a indignação, a corneta de alguns, né? Teve gente que... não adianta a gente pedir, né? Tem gente que vai para reclamar de ponta a ponta da partida, mas eu acho que até a gente tem que dar um desconto, porque na fase que o Santos está hoje, está muito difícil, né? Ainda todo mundo saindo da questão da pandemia e tal, as pessoas estão com o emocional muito fragilizado. E o futebol, ele deveria ser algo lúdico, ele deveria ser uma diversão, né? Por isso que os esportes americanos, eles têm lá um jeito de ser que privilegia o espetáculo, que privilegia quem vence, mas que não é punitivo com quem vai mal. Então, lógico que lá é diferente, tem muito dinheiro, NBA, futebol americano e tal. Você tem lá as ligas universitárias, mas você não tem essa coisa de rebaixamento, lá tem playoff para tudo. E aqui o futebol, ele tem essa cultura, né, do rebaixamento. Então, você vive sempre numa expectativa, e era assim no futebol normalmente, de ter um ano surpreendente, que você possa ir bem, ser campeão, ter um pouquinho mais de investimento e conquistar títulos. Sempre foi assim na história do futebol brasileiro, principalmente. Ao contrário de alguns outros clubes, onde o que valia era a organização e a capacidade de investimento. Por isso que Real Madrid e Barcelona sempre despontaram na Espanha. O Atlético de Madrid, depois que se organizou, começou a dar trabalho. Mesma coisa acontece em relação à Inglaterra, que sempre você teve o Manchester United, o Liverpool, né? Outros times que até jogam hoje na segunda divisão, até na terceira, mas aí você teve injeção de dinheiro em times como o Chelsea, como o Manchester City, a coisa mudou de figura. Em âmbito europeu, o que aconteceu também com o Paris Saint-Germain, o que vai acontecer com o Newcastle. E aqui no Brasil, depois de 2 quedas para a segunda divisão, o Palmeiras se reorganizou, o Flamengo não precisou cair, mas enfrentou uma dívida muito pesada, se organizou, o Atlético Mineiro, que também caiu, passou por um processo de organização. Times de menor expressão, se você olhar em termos de torcida, né, de abrangência nacional, se organizaram e hoje fazem bons papéis. Fortaleza, Bragantino, Atlético Paranaense. Então, assim, a fórmula do sucesso no futebol hoje, ela está clara, ela está evidente. Você precisa ser bem administrado. E não se resolve anos e anos de má gestão de uma hora para outra com uma varinha de condão. E também não se resolve problemas de um clube acreditando que o acaso vai resolver certas situações. E eu costumo refletir muito sobre as críticas e elogios que eu faço a quem está sentado na cadeira na presidência do Santos, quem está no comando do clube. E eu vou repetir o que eu disse até na live do Vanderlei ontem. Eu acho que houve um certo excesso de confiança de que com o que o Santos tem seria possível escapar do rebaixamento. Acho que ainda é possível porque há times que têm um nível muito parecido com o nosso e que têm confrontos diretos tão difíceis quanto os nossos, especialmente Juventude e Ceará. Mas a impressão que eu tenho é que acharam que tudo caminharia normalmente ao ponto de se planejar, por exemplo, uma nova categoria de base com 30 e tantas contratações, visando o futuro, que não é errado, e até contratando já jogadores para o ano que vem, foi dito pelo presidente Andrés Rueda.
e esqueceram do momento atual, né? Agora, se fala em demitir o Jorge Andrade, o André Mazzucco, eu seria a favor de demitir o Fábio Carille. Não posso ser incoerente também, porque falei no vídeo do Canal 10 ontem. Isso não vai acontecer por algumas manifestações que chegam de pessoas de dentro do clube, que o Carille só cai se perder para o Fluminense. Agora, se perder para o Fluminense, além do Carille cair, quem tem chance enorme de cair é o próprio Santos. Porque eu não sei se vai haver tempo hábil para recuperar estes 6 pontos que fariam toda a diferença entre viver e morrer no Campeonato Brasileiro. 6 pontos. 3 já foram contra o América. Os outros 3 estão em disputa contra o Fluminense. Não sei se vai ser tarde demais. Qual é a opção? Não sei. As pessoas foram eleitas para resolver esse tipo de situação. Eu já falei aqui desde antes, lá junto com o Fernando Diniz, que eu sempre achei que o Dorival tem um conhecimento do Santos. Ele pode não ser o melhor técnico, ele não pode ser uma unanimidade entre a torcida, mas ele tem identificação com o clube, tem um conhecimento de bastidores que o Fábio Carille, por exemplo, não tem, por ser extremamente identificado com o Corinthians, por exemplo. Lá, se ele voltasse, ele conhece cada canto, aqui não. Né? Se fosse um trabalho que ele pudesse começar num outro momento, acho que isso serve para todos, serve para o Diniz também. Né? O cara começa um trabalho, faz uma pré-temporada e tal. Hoje, a situação ela é emergencial. Então, como eu não quero que o Santos caia para a segunda divisão, eu espero que o Fábio Carille também não caia. Percebam, são coisas diferentes. Uma coisa é eu achar que ele deve cair, a outra coisa é eu torcer para que ele caia. Porque a única chance dele continuar é o Santos ganhar do Fluminense. Se ele for demitido, é porque o Santos perdeu. E aí a nossa situação vai ser muito mais difícil. Então, que ele possa, nessas poucas horas até o jogo contra o Fluminense, repensar algumas atitudes. Talvez seja hora de voltar aos 3 zagueiros, porque a gente não tem material humano para jogar mano a mano com outros times. Né? A gente precisa reforçar a defesa. A gente precisa de jogadores do meio para frente que tenham mais mobilidade, mais condição física e que estejam menos pressionados no aspecto psicológico. O Marinho, por exemplo, está evidente que ele não tem condição emocional de se manter. O Sanches não tem condição física de jogar o tempo todo. Então o Tardelli pode ficar, mas tem que pôr o Marcos Leonardo para jogar. Né? Se o Pirani tiver condição, tem que jogar. O Balieiro vai jogar porque não vai ter outro, porque o Jean Mota foi expulso e porque o Camacho está machucado. Aliás, tem uma enquete aqui que o Felipe Rey colocou no nosso canal do YouTube, se você é a favor ou contra a demissão do Fábio Carille. 71% favoráveis, pelo que eu vejo aqui, 69%, 31% contra, 31% contrários. Enfim, é o que nós temos para hoje. O momento mais difícil da história do Santos, o momento mais triste e mais preocupante, porque foi o ano em que a gente começou com a dor maior de perder uma Libertadores da forma como foi para um rival em jogo único, em que era sim possível ter vencido, porque diz o ditado, em 2 jogos o melhor vence, em um tudo pode acontecer. E o nosso elenco, que era melhor do que é o de hoje, tinha a chance de ganhar do Palmeiras e perdeu. Uma dor daquelas que vai ficar para a eternidade. Aí quase caímos no Campeonato Paulista. Imaginávamos que o pior tinha passado, mas não. Fomos eliminados de forma medíocre das competições como Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores da América. E aí, com todas as atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro, com a chance de trazer jogadores, com tempo para os técnicos treinarem, seja o Diniz, seja o Carille, a coisa não caminhou. O Santos precisa fazer agora o que ele não fez em toda a temporada: ganhar jogos, porque ele mais perdeu do que ganhou. Ele precisa vencer partidas, de preferência 2 seguidas, o que ele também não consegue fazer. Ele precisa fazer gol, que é algo que o time não tem afeição, o time não tem cacuete para fazer gol. Ele precisa fazer gol, ele precisa ganhar jogos. Não basta torcer contra os outros. Então a situação, repito, é desesperadora. Algo precisa ser feito. Só espero que não seja tarde demais. Com os trabalhos técnicos do Felipe Rey, nós vamos apresentar daqui a pouco os lances do jogo de sábado e também conversar com os nossos jovens participantes. Está aqui o nosso titular das segundas-feiras, o Leandro Maia, e também direto da redação do Boc News, o João Pedro Bezerra. O João estará no jogo quarta-feira. Quarta eu não tenho como participar, porque estou trabalhando no horário das 7 da noite. Fui contra o Grêmio, fui contra
O América, teve até um idiota que falou que eu era pé frio contra o América. Pois é, contra o Grêmio eu comprei o ingresso e vai ver que eu fiz, né? Não fui. Vai ver que eu produzi as fotos que eu fiz lá, o vídeo que eu produzi, vai ver que não era eu, né? Então, o culpado sou eu. Tem o que eu vi idiota falar isso, que eu sou o culpado porque o Santos perdeu, sabe? É cada coisa, mas enfim. Ô, Leandro, bom dia, tudo certo? Na medida do possível, abra seu coração sobre o momento do Santos. Bom dia, Alex, a todo mundo que está assistindo a gente. Realmente também estive lá no jogo contra o Grêmio, contra o América. É complicado o momento do Santos, né? A gente começou o ano aí, como você falou, com uma derrota na Libertadores. A gente sabia que o Santos não era o favorito para aquele jogo, mas tinha sim time e jogou aquela partida ali em que nenhum dos dois jogaram bem. Poderia ter sido campeão, acabou perdendo daquela forma que fica para a história mesmo. E aí teve a sequência do Campeonato Paulista, que já foi um alerta. Aquela quase queda no Campeonato Paulista já deveria ter servido como um alerta. A diretoria, quem estava lá, não entendeu a urgência que aquele alerta foi e também não melhorou o elenco assim suficiente para a gente não tá brigando aí pela queda do brasileiro. É claro, que quando você olha o elenco do Santos, que tem não tem uma proporção boa aí de jogadores experientes, de jogadores jovens, tudo muito. Ou o cara é muito experiente demais, como um Sanches, que não tem o físico mais para jogar uma partida toda, ou é um garoto, ou é um Ângelo de 16 anos que vai acabar tendo que resolver a pressão de um time que está prestes a cair para o rebaixamento. Então você vê aí que já teve mudanças de técnico, já saiu o Diniz, já estamos no Carille, já quase caiu no Paulista. Então é complicado. O momento do Santos é muito complicado e vai acabar tendo que colocar os garotos para jogar. Vai ter que jogar Pirani, vai ter que jogar Balieiro, vai ter que colocar o Ângelo para jogar. O Marcos Leonardo não renovou o contrato, mas vai ter que entrar. Porque se ficou nessa aí o campeonato todo de que tinha que colocar os mais experientes para aguentar esse ataque. Mas claramente eles não estão aguentando. Então vai ter que ser os meninos, porque eles tecnicamente são melhores. A gente sabe que o Pirani tem qualidade, sabe que o Ângelo é o jogador aí mais promissor aí que tem. Tem que torcer para o Kaique voltar, né? Que ele foi para aquela caverna lá do departamento médico do Santos e nunca mais saiu. Então, o torcedor tem que torcer para a melhoria desses jogadores que estão no DM, né? Um Kaique, quem sabe. O Jobson aí que voltou, já está no DM de novo. Torcer para a volta desses jogadores. E o técnico, o Carille, parece que vai continuar, né? Para o jogo contra o Fluminense. E ele vai ter que voltar com os 3 zagueiros, porque claramente o Santos não consegue jogar com 2 zagueiros, não tem capacidade para isso. Os laterais do Santos são muito ofensivos e não tem não conseguem defender bem, sempre tomando bola nas costas, então precisa dos 3 zagueiros. E lá na frente vai ter que botar a molecada para jogar. Não adianta ficar segurando o Ângelo, não adianta ficar segurando o Marcos Leonardo, eles vão ter que jogar. Se eles são melhores tecnicamente, independente da idade deles, eles vão ter que jogar. E faz parte. Agora não adianta ficar mais pensando em outras possibilidades. Faltam 11 rodadas aí para o Santos, 11 jogos em que o Santos aí precisa pelo menos de umas 3 vitórias aí e uns 3 empates para conseguir escapar desse momento que é complicado. Mas, como você falou, a gente acha, né, que a diretoria já não acreditava que passaríamos por isso, porque já estava pensando até em contratações para 2022. Então, talvez esse senso de urgência que faltou, até pela falta de conhecimento no futebol, porque a gente sabe que administrativamente está sendo feita uma grande gestão financeiramente, mas no futebol a gente está vendo que estão bem mal e estão tropeçando nas decisões. Muito bem, destaque inicial aí do Leandro Maia. Meu caro João Pedro Bezerra, direto da redação do Boc News. O tema é livre também, abra seu coração para falar sobre o momento do Santos. Aliás, faça-me um favor, viu, João? Pega teu irmãozinho de 5 anos, coloca ele para assistir só a NBA nos próximos dias, porque eu até citei ele na live que eu fiz esses dias, citei a informação que você trouxe outro dia. A gente pode perder um pequeno torcedor do Santos para o Flamengo, e a gente tem uma torcida jovem que foi renovada e que a gente corre o risco de perder porque o Santos não ganha nada faz tempo e talvez sofra a maior derrota da sua história, que seria jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia, João.
Bom dia, Alex. Por sorte, ele não assistiu o jogo, ele foi para casa dos avós no sábado, então só eu assisti o jogo em casa. É muito delicada a situação do Santos, né, no Campeonato Brasileiro. E, sinceramente, Alex, eu não, apesar do Santos brigar na última rodada do Campeonato Paulista, eu não esperava que o Santos chegasse nessa situação no Brasileiro. Isso porque no começo lá do campeonato, o Santos teve 4 jogos que eu falei que eram jogos chaves, que eram contra o Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio. O Santos empatou com o Grêmio, perdeu para o Fluminense, ganhou do Atlético Mineiro e ganhou do São Paulo. Pelo futebol desenvolvido pelo Fernando Diniz, o time jogou bem nos jogos. Eu achava que o Santos ficaria ali no G8, G9, né, podendo sonhar com uma vaga da Libertadores caso os times brasileiros fossem campeão da Libertadores e da Copa Sul-Americana, o que vai ocorrer. Mas de uma hora para outra o Santos desandou, mas desandou muito. Nos últimos jogos foi uma vitória contra o Grêmio com a Chapecoense. Desde agosto só foram 2 vitórias. Então é algo que é uma situação muito delicada, não tem outro panorama a não ser esse, né? Um momento muito difícil, mas, assim, vamos pegar o resultado. Vou falar aqui dos aspectos positivos para a torcida do Santos pensar, né? Porque vamos dar o outro ponto, né? Além de falar da situação difícil, vamos pensar em algo positivo. O Santos precisa de 5 vitórias. Pelos cálculos que eu fiz aqui no simulador, 4 vitórias, 2 empates, 43 pontos já é o suficiente para o Santos escapar do rebaixamento. O Santos precisa ganhar assim um jogo que eu acho que é obrigatório, que se perder vai ser rebaixado, que é contra a Chapecoense. O Santos precisa ganhar da Chapecoense. E jogos fora. O Santos precisa pontuar fora de casa, haja visto que perdeu muitos jogos em casa. Então, jogos contra o Atlético Goianiense, o Santos precisa vencer. O Atlético Paranaense é difícil, mas o Santos precisa arrancar um empate lá na Arena da Baixada. Vencer o Bragantino ou o Palmeiras, um desses 2 jogos, o Santos precisa fazer os 3 pontos. E nas últimas 3 rodadas, Alex, eu acho que o Santos pode ser beneficiado com a tabela. Vamos supor que o Internacional esteja na Libertadores já garantido, assim, quarto colocado, e o Bragantino seja campeão da Sul-Americana, o Flamengo campeão ou o Palmeiras campeão da Libertadores, né? E isso abre uma vaga do G6, aí pode vir a fase de grupos. O Inter vai jogar contra o Santos e a torcida do Inter vai torcer muito para o Santos se o Grêmio estiver brigando com o Santos. Então pode ser o ponto. Isso, claro que isso não interfere no Internacional, mas a torcida, o ambiente pode ser favorável ao Santos. Contra o Flamengo na penúltima rodada pode estar jogando por nada, pode ser campeão da Libertadores, está na final da Copa do Brasil, a título brasileiro já do Atlético Mineiro, pensando no Mundial se for campeão, vai jogar com o time sub-23, que é muito forte, mas é um ponto de alívio. É melhor enfrentar o time reserva, o time de jovens do Flamengo, do que o elenco com o Gabigol, o Bruno Henrique, a Arrascaeta, enfim. E na última rodada o Santos tem o Cuiabá em casa, e aí o Santos precisa vencer, independente se não estiver brigando por rebaixamento, se tiver tudo livre para uma vaga na Sul-Americana, o Santos precisa vencer. Então o panorama é esse, o Santos precisa vencer, independentemente de que seja, precisa somar essas 5 vitórias para ficar confortável, mas eu repito, 43 pontos, na minha opinião, já é o suficiente para o Santos escapar do rebaixamento, ou seja, 4 vitórias, né, e 2 empates. Só tem um detalhe que acontece no futebol desde que a bola rola, é que o Cuiabá, o Cuiabá não corre risco de cair, né? Eu vim jogar aqui na Vila na última rodada, e se o Santos depender do último jogo para escapar do rebaixamento, o Cuiabá vai receber mala. Vocês não duvidem disso. Quem tiver para cair, se for o Santos disputando com o Ceará, com o Juventude para cair, vai vir mala para o Cuiabá, né? Tem isso. Do mesmo jeito que o Santos vai ter que arrumar dinheiro para arrumar mala para quem for enfrentar o Juventude ou o Ceará. Mas assim, eu espero até que isso se resolva antes, para o bem ou para o mal, né? Porque é a prolongação de um sofrimento que acho que nenhum torcedor do Santos merece. Aliás, antes de ir para o primeiro intervalo, eu fico pensando em merecimento e coisa e tal, né? Eu acho que tem algumas coisas na história do Santos, como essa faixa, em segundo talvez, na segunda jamais, como aquele momento, e por exemplo, eu critico muito a torcida do Palmeiras quando eles ganharam a Copa do Brasil, a principal foto do título deles é uma imitação a uma careta do Ricardo Oliveira. Você faz uma referência ao teu jogador, a melhor forma de você ganhar é ser superior àquilo. Da mesma forma que quando o Santos foi campeão da Libertadores, o infeliz estendeu uma faixa no Pacaembu tirando sarro do Corinthians.
desgraçadamente, no ano seguinte, o Corinthians ganhava a Libertadores e acabava a zoação, né? Então, assim, a gente sempre ficou com esse papo de que time grande não cai, né? O Santos é incaível, essa coisa toda, achando que o acaso iria resolver anos e anos de má gestão, de pensamentos tacanhos, como, por exemplo, de pessoas que acham que o Santos é um time de saco e bola, que é um time de esquina. Eu ouvi isso. Então, enquanto a gente tiver esse tipo de pensamento tacanho, enquanto a gente achar que o místico vai resolver, que os raios vão solucionar, nós não vamos só cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto essa mentalidade tacanha continua existindo. Cai e vai ficar lá por muito tempo, infelizmente. Porque precisa haver uma mudança geral de pensamento, de dirigentes, de torcida, de técnico, de jogadores. Porque, na verdade, técnico e jogador são funcionários. A coletividade alvinegra, a imprensa que cobre o Santos, né? Ah, mas o papel do jornalista não é torcer. Aqui em Santos, o papel do jornalista é sim torcer pelo Santos. Sabe por quê? Porque se o Santos acabar, acabou o trabalho do jornalista que cobre o Santos. Então tem que torcer, tem que tentar criar o ambiente positivo, tem que tentar não fomentar crise, sensacionalismo para ganhar clique, para ganhar view, para ganhar audiência. Porque se acabar o Santos, acabou o ganha-pão de um monte de gente. A torcida tem que entender isso. Tem que ajudar, tem que ir no estádio, tem que ser sócio, tem que comprar produto oficial. E quem tem interesses de fazer parte do Santos Futebol Clube um dia, tem que parar de ficar pelos cantos da cidade dizendo não queriam tomar conta, agora se virem. Isso não é o pensamento correto. O pensamento correto é passar a mão no telefone e ligar para o presidente, o que você está precisando? Posso te ajudar de alguma forma? Quantos não estão escondidos nesse momento, esperando pelo pior e que não ofereceram ajuda ao presidente ou a quem está lá? Ou talvez tenham oferecido e a diretoria não tenha aceito. Isso é outra história. Mas o cara põe a cabeça dele no travesseiro tranquilamente dizendo, olha, tentei ajudar. Como o próprio Rueda fez quando o Santos ia tomar um transfer ban e ia tomar e pegou lá o dinheiro dele e resolveu a questão do Hamburgo. Então é a hora agora de se juntar. Quem já esteve no clube, quem tem pretensão de estar, quem esteve perto de e de alguma maneira trabalhar, pegar ex-jogadores, todos eles, o máximo possível, botar todo mundo, juntar todo mundo. Porque assim, se o Santos cair, meus caros, não é a mudança de um ano para outro que vai resolver. Não vai brotar dinheiro para o Santos se reconstruir na Série B. Pelo contrário, vai perder dinheiro. E aí, se ficar mais um ano na Série B, como o Cruzeiro está, e não sair, imagina quem for assumir daqui 3 anos, porque o Rueda não vai ser candidato à reeleição, né? Quem assumir, seja do grupo dele ou seja de outro grupo, o tamanho da missão que vai ter de recuperar o Santos. Se der certo, entra para a história. E se der errado, como é que faz? Vai endividar mais o clube ainda para arrumar dinheiro? Ou vão alterar o estatuto para virar clube empresa? E aí o Santos ser comprado por um sheik árabe? Tem muita gente aqui que não quer isso. Enfim, são os questionamentos que a gente faz num momento como esse. Vocês me perdoem o desabafo. Eu sei que tem muita gente que não concorda com o que eu falo, que se incomoda com o que eu falo, que não gosta do que eu digo. Mas eu vou morrer com a minha consciência tranquila. Eu verbalizo aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Não vou fazer diferente para agradar ninguém, seja quem for. Para o intervalo, a gente volta em instantes. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico.
Pra gente é muito mais, é compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia! Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 11h57 de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Já estamos quase que na hora do próximo break. Lembrando aqui que Cicobi na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, em Santos, a sede na rua Dr. Carvalho de Mendonça 187, na Vila Matias. Você sabe que aqui na Baixada Santista também tem agências do Cicobi em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além daquelas que subiram a capital paulista, Grande São Paulo e ABC Cicobi Unimais Metropolitana. Felipe Rei, coloca aí na tela os piores momentos. E aí depois a gente já vai emendar o próximo break. Esse é o ângulo diferente do que eu assisti o jogo, é o ângulo das cabines de TV, né? Geração da ESPN, muito obrigado aos companheiros do grupo Disney. Mickey, muito obrigado. Esse lance aí, por exemplo, bobagem do João Paulo, né? Gol contra do Felipe Jonathan, quase. Percebam que o Santos começou, no minuto 10, por exemplo, que era para cantar parabéns para o Pelé, o América estava no ataque. Aí começaram alguns poucos lances em que o Santos se assanhava, né, para cima do América. A gente está vendo aí o lance do Marinho, aí depois outra vez o Marinho tentando de longe, depois vai ter um outro chute do Marinho. Foram umas 3 finalizações do Marinho, algumas tentativas do Tardelli. O Tardelli, uma bola na entrada da área, esse chute do Marinho. O Tardelli finalizou muito, muito mal, né? Acho que é esse lance aí do Tardelli agora, vamos ver. É esse, né? A bola, o corta-luz do Marinho, o Tardelli chuta muito, muito torto. E aí vem os lances capitais da partida, né? Olha só, uma bola esticada pelo goleiro, o Jean Mota em campo, não deveria estar em campo o Jean Mota, machucou o Camacho, era para entrar o Balieiro, na conta do seu Fábio Carille, péssima substituição. A gente estava no jogo vendo o meio de campo do Santos, um buraco, o Santos jogando de atacante, um negócio surreal. Aí ele precisa de um jogador de velocidade de recomposição, põe o Jean Mota, aí o cara faz pênalti, é expulso, aí a vaca deitou, né? Aí a vaca deitou completamente no final do primeiro tempo. E para completar, a gente já vai ver daqui a pouco, o João Paulo, que é um goleiro extremamente qualificado no que diz respeito a reflexo, é um goleiro que pega bolas impossíveis, mas não pode sair do gol assim, né? Primeiro que ele sai na marca do pênalti, onde havia jogadores do Santos. Se ele não tivesse saído, tivesse ficado na posição dele, o Santos não teria tomado gol. Vejam novamente, olha lá, tem 3 jogadores do Santos. O que o João Paulo foi fazer ali? Ele não precisava ter ido. Aí acabou, meus caros. Aí não teve mais jeito. Por mais que tivesse um jogador a menos, você correndo contra o tempo, com 2 gols contra, não tinha o que fazer. O Santos até tentou aí nessa falta do Marinho, teve uma finalização também do Marcos Guilherme, que acho que é essa agora, mas muito pouco, meu caro Leandro Maia. Não sei em que posição você estava do estádio, eu estava no... Não, esse é o chute do Lucas Braga, mas tem a do Marcos Guilherme também. Muito pouco, né? Muito desconcentrado o time, muito pilhado. Quando sai o gol, o time se desestrutura. O emocional terrível desse time do Santos, Leandro. Cheguei a comentar no meu Twitter também, logo após o jogo, porque eu vi muitos torcedores comentando que é um time que falta vontade, não tem vontade, não corre, e é pelo contrário, os jogadores têm vontade, os jogadores correm, mas o problema do Santos é outro. É tático, é técnico, é psicológico, é todos os problemas, menos a vontade. Porque você vê os caras correndo, até o Camacho saiu chorando, o Lucas Braga, você vê que os caras estão sentindo, mas não estão conseguindo resolver. É outro problema. Jogar a culpa na vontade é jogar a culpa na sorte. A questão não é essa. A questão é que o time não é tão bom tecnicamente, lógico, que tem um time para estar ali pelo menos no meio da tabela, mas mistura com um problema tático já de 3, 4 técnicos durante um ano e o psicológico, que é claro que o Santos tem um problema psicológico. O Santos, quando toma um gol, ele desaba. Você vê aí esse tipo de lance que o João Paulo acabou saindo, é claro um problema psicológico ali do jogador querer resolver a situação. O próprio Marinho ali
tentando chutar toda hora de fora da área. Então é todo um conjunto que é difícil de resolver, porque esses jogadores não estão acostumados a brigar contra o rebaixamento. Quando você pega um outro time que veio da Série B, você vê que você tem jogadores ali que estão acostumados ou a jogar a competição da Série B, né, que é uma competição mais dura, ou tá ali sempre em times brigando para não ser rebaixado. Então eles estão preparados para aquele momento. Pode ser que eles não consigam render, ou não, ou sim, consigam sair, mas eles estão preparados para aquele momento. Os jogadores do Santos não estão preparados para esse momento. Eles vêm de uma final de Libertadores e caem agora numa disputa para sair do Z4. Então, é difícil sair dessa situação. O Carille aí vai ter 2 dias, né, porque eu joguei na quarta-feira, para tentar fazer alguma mudança. É possível, obviamente, escapar do rebaixamento, mas vai ter que ter um fato novo. Se é o Carille ficar no time, se é o Carille achar 2, 3 jogadores aí e colocar para jogar, aí a gente não vai conseguir saber, a gente não vai ser evidente aqui, não tem como ter certeza dos próximos passos. Mas precisa de um fato novo, precisa de algum jogador fazendo a diferença, algum jogador puxando a responsabilidade, porque se continuar nessa toada aí das últimas rodadas, vai ter que depender muito da sorte, muito dos resultados dos outros times para o Santos escapar da Série B. Deixa aí rolando, Felipe Rey, não tem problema não. João, quer completar mais alguma coisa? Que a gente vai para o break depois e eu vou dar voz ao torcedor aqui que nos manda muitas mensagens. Alex, queria falar que o América, o Santos não jogou. No segundo tempo, o Santos assistiu o América jogar. E isso foi uma das poucas vezes que eu vi o Santos. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Santos na Vila assistir um time olhar. Eu contei as finalizações do Santos. O Santos tomou o segundo gol do América. O Santos precisava buscar o empate. O Santos não conseguiu buscar o empate. Concordo, o Santos, os jogadores têm vontade, mas falta muita qualidade. O Santos deu 3 chutes no gol. O Santos não consegue entrar na área do adversário. Tudo é chute de fora da área. O Santos não está conseguindo. Não sei o que falta para o Santos. Não sei, qualidade técnica, obviamente. Mas o Santos precisa de um treinamento porque a situação está difícil. Você não vê o Santos criando jogada. O Santos não dá 3 passes progressivos, só toca de lado, volta para trás, não consegue encaixar uma jogada, é dominado pelos adversários. E eu só vejo o Santos assim. O Santos é o mesmo nível que Sport, Ceará, Juventude. E é a segunda vez que o Marquinhos, o treinador do América, venceu quando estava no Juventude e agora venceu com o América, né? Então o Santos perdeu, ele tirou 6 pontos e tirou ponto do primeiro turno do Santos com o empate de Juventude. Então ele tirou uns pontos do Santos que são cruciais. Tirou 8, né? Na luta, tirou 8 na luta contra o rebaixamento. Pois é. Enfim. Bom, vamos para outro intervalo, 12:05, rapidinho. Tem mensagem no Facebook, tem mensagem no Twitter, tem mensagem aqui no chat. Vou prestigiar o máximo possível as participações. A enquete está 70% para cair, o Carille contra 30%. Mas não vai cair, pelo que tudo indica. Vamos lá para o break, voltamos em instantes, até já. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 12:06, estamos de volta com o Esporte em Destaque. O Eloy Matias Júnior no Twitter diz aqui: Alex, abraços. Imagina se você virasse o técnico do Santos e chega hoje lá para treinar esse elenco. Não tem opções, os que entram são iguais aos que estão todos fracos, não há técnico que dê jeito. No Facebook, o Aldemar Barres: bom dia, jovens, vamos precisar de umas 2 barcas para levar esses paneleiros embora na próxima temporada. Bando de ingratos, recebem em dia e correm com o freio de mão puxado. O Naldo Ribeiro: o problema é conseguir ganhar, né? Se ganhar do Fluminense pode jogar a toalha além dos pontos. Acho que só o Sport tem a Chape, que tem menos vitórias que o Santos.
Luiz Eduardo Cacheta. Bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Com esse elenco formado por jovens e veteranos de caráter duvidoso, acho que um doping financeiro no bolso desses, ele fala aqui, chama o jogador de vagabundos, é a única solução. Que a barca para vazar do Santos vai e tem que ser grande. Cacheta, eu não acho que o dinheiro vai resolver agora. Você já viu aquela piada que o Santos, quando estava com o salário atrasado, o time jogava? E quando paga em dia, os caras não conseguem jogar? Eu acho que é um time, até foi um tweet que você escreveu, não vou reproduzir as palavras aqui, mas é um time que não tem estrutura, são jogadores, e hoje em dia isso é muito importante. As empresas, por exemplo, quando o RH faz uma seleção, ela não olha simplesmente as valências curriculares do sujeito. Ah, o cara é formado nisso, é formado naquilo. Ela vê um monte de outras coisas. Por exemplo, capacidade de fazer um trabalho social, né, um trabalho voluntário, demonstra desprendimento, doação, cursos, comportamento em rede social, comportamento fora do trabalho, uma série de outras questões. Na entrevista você percebe a questão psicológica, se o cara tem metas, se ele aceita qualquer coisa, tudo isso. Então, no futebol, hoje em dia, quando você não tem dinheiro, você tem que contratar certo. E você tem que contratar, por exemplo, jogadores com o perfil do Luan Pérez, que até agora continua tentando incentivar, falando sobre o Santos, mandou vídeo aniversário do Pelé e tal. É o tipo de jogador que tem uma ascendência positiva dentro de um time de futebol, como o Lucas Veríssimo também tinha, apesar de ele ser jovem, ter erros e tal, o Luan Pérez era mais rodado, né? Esse tipo de jogador faz diferença. Quando vai contratar, você tem que traçar perfil psicológico. Não adianta trazer só o cara que é boleiro, que é craque e tal, isso foi lá atrás. O Santos não tem como trazer um grande jogador. Então, quando vai contratar, tem que trazer este tipo de perfil, como aparentemente o Velasquez tem, mas você precisa de outros. E quando eu falo de perfil psicológico, não é aquela bobajada, daquela gritaria no vestiário, aquela coisa coach, não é isso. É a liderança do dia a dia, são as posições diferentes, é saber, na hora que é questionado, o tamanho do peso da palavra que o atleta tem ao dar uma entrevista e não colocar mais lenha na fogueira, sabe? Coisas que ele deve resolver internamente, não externamente. Então, os gestores de futebol, eles têm que saber procurar esse tipo de perfil. Às vezes, num veterano isso acontece, num jovem isso também pode acontecer, né? Mas agora a gente está conjecturando, refletindo sobre algo que não vai resolver o nosso problema imediato. O nosso problema imediato é ter jogador que aguente correr, jogador que consiga marcar, que possa tentar chutar no gol e que não se abale psicologicamente com o momento do clube. Abalados todos nós estamos, mas a gente não entra em campo. Eu, se entrasse em campo, não ia conseguir fazer nada. Mas os caras, eles têm um treinamento mental para isso, eles têm que aguentar, eles têm que ter resiliência e resistência para aguentar. Nós não temos essa condição. Vamos lá. Mensagens no nosso chat. O José Silva, bom dia, Alex. O problema é que o elenco do Santos é ruim e os jogadores mais experientes são frouxos, pipoqueiros e não assumem a responsabilidade. O Carille não deu liga, tem que trocar já. O Cadu Santos mandou bom dia. O seu Sino Alves, bom dia, Alex, convidados da live. Olha, Alex, eu, na minha opinião, já caiu. Esses jogadores que estamos vendo aí não têm condições de mudar esse quadro. Você viu ao vivo, qual a sua opinião? Você acha possível? Seu Sino, enquanto a vida há esperança, eu sempre acredito em um milagre. Hoje eu estou na base do entregar na mão de Deus. Eu acredito no milagre. Eu quero imaginar que talvez 2 ou 3 peças que não compõem o time titular juntas possam fazer algo diferente. Não sei. Vamos ver. Por exemplo, o Tardelli junto com o Pirani no mesmo time. Vamos ver. Pode dar certo. O Augusto César. Bom dia, Alex. Triste ainda com tudo o que estamos passando, mas triste ainda em pensar na continuação de Mazuco, Jorge Andrade e Carille. Não dá mais. O Marcelo Freitas. Bom dia, Alex e convidados. O Guilherme Henrique Loureiro. Bom dia, Alex. O Santos deveria efetivar o Marcelo Fernandes e Serginho Chulapa até a reta final do Brasileirão e demitir o Fábio Carille. O Ricardo Tavares. Bom dia. Carille não deve ser demitido e a diretoria deveria dar todo o apoio público a ele. Um elenco desses só contamos com a sorte. Até agora não houve esse apoio público, é bom que se diga, né? Não neste exato momento. O André Vieira mandou bom dia.
O Guilherme Loureiro também, pois o Chulapa e Fernandes ainda vão dar alegrias ao Santos. O André, tem que demitir Mazuco, Jorge Andrade e Carille. O Santos eternamente. Falou tudo, Alex. A diretoria foi soberba. Achou que esse ano iria só empurrar com a barriga, que o time ia estar tranquilo no campeonato. O Fabiano Ionta, bom dia, Alex. Me permita uma crítica aos setoristas do Santos. Quando em sã consciência o Carille poderia dar certo, vi muitos setoristas na onda piratas do Carille. Era para ser pragmatismo e no Dorival Júnior. Ô Fabiano, mas eu também não achei que na oportunidade o Carille fosse ser tão ruim quanto está sendo. Aliás, a gente não imaginava isso do Diniz, não imaginava isso do Holan. E a gente talvez imagine que com o Dorival seja diferente, mas talvez não seja. Porque está claro que o problema do Santos é muito além do treinador. O problema do Santos ele é principalmente um problema de liderança, um problema de qualidade, um problema físico, um problema médico, um problema do todo. De um mau planejamento que foi feito para esse ano, né? O Santos eternamente também diz aqui, ó, mas o Dorival em 2014 quase rebaixou o Palmeiras. Então, mas esse quase rebaixou, quase caiu, também ele quase foi campeão pelo Santos e quase foi depois. O quase em outros clubes, em outras circunstâncias, isso é difícil da gente pontuar, né? O Reinaldo Barbosa, Rueda infelizmente não cuidou do futebol com o devido merecimento. O Marcelino Argônio, se perder para o Fluminense estamos praticamente rebaixados, porque só vai pegar pedreira daqui para frente. O Ricardo Tavares, o mais provável é o Carille pedir demissão. Aliás, eu disse isso quando foi contratado, disse também na segunda semana que ele se arrependeu. Sobre os 3 zagueiros, falei isso semana passada e você, Alex, e seus convidados discordaram. É só puxar a fita. Então, Ricardo, eu realmente discordei. Achei que com a semana para treinar e com a possibilidade de você jogar para frente, que o time iria se compor. Mas eu até chamei a atenção para um detalhe. Estava muito calor, muito calor. E você ter Sanches e Tardelli no mesmo time com aquele calor, os caras não iam aguentar, e não aguentaram, né? O Sanches tanto é que não voltou para o segundo tempo. Enfim... Mas eu sou assim, viu, Ricardo? Eu posso discordar de você, mas se eu não tiver razão, eu peço desculpas e admito que errei. Como alguém aqui no chat falou que o João Paulo não podia continuar no gol do Santos porque o Jandrei saia melhor, dito e feito. E eu já reconheci isso, inclusive na live que eu fiz pós-jogo e na live que eu fiz com o Vanderlei ontem, tá certo? Mas eu leio as participações de vocês, só que eu não decido nada. Se o presidente do Santos estiver assistindo ao programa e quiser ouvir uma sugestão minha de algum de vocês, ele fique à vontade. Eu não tenho como, né? A gente discute aqui, mas não é pela nossa opinião que o Santos muda ou deixa de mudar. Mas fique à vontade para continuar discordando e eu vou ler aqui sempre que possível. Tendo educação, né, tendo respeito, a gente vai trocando ideia aqui. O Cadu Santos, no primeiro ano do Bandeira de Melo, no Bandeira de Melo, o Flamengo ficou na 16ª posição, ficou no quase. O badalado presidente Paulo Nobre, no segundo ano dos porcos, só não caiu em 2014 porque salvamos eles. Bem lembrado. O Fabiano Ionto, em 2015, o Dorival Júnior tirou o time que estava no Z4 e foi vice da Copa do Brasil. Sempre que passou no Santos fez bons trabalhos, é identificado com o clube, mas os modinhas serve qualquer um desde que seja novo. O Cadu Santos, espero que aconteça com o Rueda. O Luiz Felipe Longo está sempre com a gente aqui no programa também. Luiz, obrigado. Infelizmente o elenco do Santos é ruim, mas agora não dá para trocar o elenco inteiro. Logo, o time precisa de um fato novo. Isso passa pela troca do técnico. Quem mais aqui que eu não prestigiei? O Sidney F. Bom dia, Alex e convidados. O Marcos Celes, já caímos, esquece. O Madison, que não deve ser aquele. O Marcos Celes, eu acho que já caiu mesmo. O Santos eternamente. O Marcos Leonardo tem que voltar para o time. Ele é melhor que os outros, mesmo com 18 anos. E mesmo com o contrato do jeito que está. O Sidney F., o Santos precisa de um choque no vestiário, alguém que dê um chute na porta, que fale umas verdades para esses jogadores, algo precisa ser feito e rápido. O Sidney, eu não acho que... As verdades, eles escutam todo dia. Por exemplo, se a essa altura do campeonato o Jean Mota achar que ele é um craque de bola, não dá para fazer nada.
se o Felipe Jonathan achar que ele vive uma grande fase, se o Sanches achar que ele tem condição de jogar 90 minutos 2 vezes por semana, se o cara continuar achando isso, sabe, eu acho impossível os jogadores terem esse entendimento. Acho que hoje o trabalho é de confiança, de recuperar o psicológico. Mas para isso precisa mudar algumas peças, precisa botar a gente, por exemplo, descansada, gente que quer mostrar serviço. E precisamos ver se eles têm condição psicológica para fazer diferente. Né? Porque não é todo menino que tem a personalidade do Neymar e do Robinho. Esse é um fato. O Pedro Elias, bom dia, Alex. O corporativismo entre técnicos e elenco é o principal problema. O time na temporada, nenhum técnico barrou Marinho, Sanches e Felipe Jonathan. É preciso alguém com história no clube para resolver. O Joécio Nascimento, o Santos só não cai se aparecer algo novo, um Lacava, Ângelo, os deuses do futebol iluminarem tudo ser diferente. É isso, acreditar no acaso, porque planejamento para o Santos escapar da Série B hoje não tem. Se o Santos escapar, é obra do acaso. O Germano Pereira, bom dia, Lorde e amigos. Ou o senhor Rueda acorda agora e começa a se mexer nos bastidores ou vai pagar muito caro em janeiro. Precisamos urgentemente de comando no Santos. O que mais que eu não li aqui? O Nando Xavier mandou bom dia. O Márcio Tchaski, que está lá em Mauá, São Paulo. O DM é a Caverna do Dragão, elo perdido. O Reinaldo Barbosa. Quero ver como o Rueda vai pagar as dívidas se cair para a Série B. Era melhor ter gastado um pouco mais em reforços para, pelo menos, manter na Série A. Agora só um milagre. O Francisco Ribeiro. Alex, Rueda tem que mandar Carille embora urgente. Quarta-feira, dependendo da rodada, o Santos pode ter decretado sua queda para a segunda divisão. Carille não está nem aí, ele é corintiano. O Adonis Varacles. Foi só vender o Luan Pérez, que era quem criava jogadas nesse time, que o rendimento caiu bruscamente. Pois é, o Luan Pérez criava realmente muitas jogadas na defesa. O Getúlio Rezende, como vai ganhar jogo sendo que o time nem no gol chuta? Pois é, a gente falou sobre isso. O José Milton, o Santos não pode continuar com esse técnico. O Davi Emanuel, verdade, quando estava o Luan Pérez, a zaga não estava tomando bola aérea. Foi só sair que o time caiu muito de rendimento. O Marcos Rodrigues, boa tarde, Alex. O Carille não viu os jogos do Santos com o Diniz e colocou exatamente a formação que só perdeu com 2 zagueiros, Pará e Felipe Jonathan. O José Milton, eu tenho medo que o Santos caia e nunca mais suba e vire uma portuguesa. O Roger Sanassi, mandar o Carille embora, fica quem? O Marcelo Fernandes, Serginho Chulapa, aí é segunda divisão na certa. O Nando Xavier, só quem gosta do Santos é a torcida, e mesmo assim tem muitos que se deixam levar pelos fofoqueiros e parte da imprensa que quer ver o circo pegar fogo. Para dizer, eu avisei. O Walter Vieira, estão todos esperados, essa é a realidade. Enfim, deixa eu ver aqui. O Didi Cruz, esse time do Santos podem trazer até o técnico do Manchester, que não resolve. O time é ridículo, nem chutar os caras sabem. Até o Marinho, que chutava bem, desaprendeu. Ai. Quem mais aqui que eu não li? Olha, 12h21 já, a gente está indo na sequência do programa aqui, para falar sobre o futuro. Wagner Nascimento. Bom dia, Alex, eu gosto de criticar, mas o João deveria ser poupado e treinar, o João Paulo deveria ser poupado e treinar saídas de gol. Balieiro, já, Madison e Marcos Leonardo, Pirani também, ele está lá em Pirajuí. O Edivaldo, Vanderlei ou Dorival já. O Vanderlei não vai largar o Cruzeiro nesse momento, né? Ricardo Tavares, minuto 10, o Tardelli cansou. Mas olha, o Tardelli pelo menos tentou alguma coisa, viu? O Gerson Silva, se pegar a Ponte 8 anos na última rodada do Paulista, tinha caído. Se pegasse, olha, é que pegou o São Bento, que era um time horroroso. A Érica Caetano, Alex, nem sei o que falar, mas fico muito triste com o Santos. O que aconteceu com o Marinho, meu Deus. Enfim. O Mário Cameoca, Lucas Braga e Marinho no banco. Coitado do Lucas Braga, pelo menos ele tenta, né? Enfim,
que a gente vai fazer para quarta-feira contra o Fluminense? O Fluminense ganhou do reserva do Flamengo, mas tem um time muito enjoado, né? Vocês acham que o Santos deveria tentar atacar? Eu acho que tinha que tentar defender e jogar por uma bola. Porque o Fluminense vai vir para cima, não tenho dúvida disso. A dúvida é se põe o Palha de volta, que vai voltar de suspensão, se põe o Robson Reis. O que você faria aí, Leandro? O Santos vive aquele problema que todo time que briga ali pelo rebaixamento tem, né? O melhor sempre é o outro, né? Sempre, bota aquele que tá no banco, aí aquele que tá no banco entra, não, agora volta com aquele que tá. E o problema é muito, muito mais complexo. Mas eu acho que o Carille teria que voltar com os 3 zagueiros, né? Fica mais seguro ali a zaga, deixa ali o Lucas Braga ali jogando de ala, e tem que ver se o Pirani consegue voltar, se o Pirani tem condições físicas. Se ele tiver, ele tem que voltar para o time titular. E eu apostaria no Ângelo, porque é o único jogador deste elenco que tem algo diferente que pode surpreender em uma jogada. E não adianta colocar ele 5 minutos, 10 minutos, já tomando de 2-0, porque isso não é chance para ele. Então, isso é o que vem acontecendo aí, que aconteceu com o Diniz, aconteceu agora com o Carille. Aí não adianta, né? Tem que colocar o moleque desde o começo, porque é alguém que pode fazer algo de diferente no time, que é o que o Santos precisa, é um fato novo. Ele vai resolver? A gente não sabe, mas pelo menos é alguma tentativa. O Carille tem que vir com alguma mudança, não adianta vir com a mesma formação, porque não funcionou, já está claro, ele precisa de uma mudança. A mudança do técnico acho que não vai acontecer, pelo menos até essa parte do Fluminense, então tem que vir com jogadores diferentes, até porque o Fluminense, o Marcão é um bom técnico lá no Fluminense e com certeza ele vai estudar as fraquezas do Santos, né, e vai trabalhar em cima disso. E uma das partes fortes do Fluminense são as pontas, né, tem o menino lá, o Luiz Henrique, tem o próprio John Kennedy que fez gol, então é muita velocidade pelas pontas, e é exatamente onde o Santos sofre mais gols, né, ali pela lateral, ali pelas costas dos laterais. Então, com certeza, você vai ver muita velocidade aí do Fluminense com o Luiz Henrique, com o John Kennedy, com todos eles aí pela ponta, tentando as costas dos laterais. Por isso, eu acho que o Santos tem que vir com os 3 zagueiros, até para conter um pouco essa velocidade do Fluminense. E ver se consegue arrancar um golzinho aí, jogando em casa, né? E o problema é sempre aquele, né? Quando o Santos toma o gol, o Santos desaba. Então, vamos ver se o Santos consegue marcar esse primeiro gol aí para o psicológico ir bem até o final da partida e conseguir pelo menos a vitória aí para conseguir sair da zona de rebaixamento, né? Porque como é uma partida que está atrasada, se o Santos vencer, ele consegue sair da zona de rebaixamento. Eu só espero que o John Kennedy não mande o Santos para a Lua. Por favor. Ele manda o Flamengo. Não manda o Santos para a Lua, não. Aliás, quando eu falei que o Santos tem que ficar de olho no Juventude e no Ceará, porque eu andei estudando a tabela, esses times têm jogos para perder ponto, assim, quase que do mesmo nível que a nossa sequência. O Juventude ainda ajudou, porque contratou o Jair Ventura. Enfim, só que o Ceará tem jogo a menos para cumprir esse meio de semana também. Né? Eu só não me lembro contra quem é. Mas o jogo atrasado Bahia. Contra o Bahia. Bahia, Ceará e Bahia. É em casa. É em Salvador? Acho que é no Castelão. Não, estão dizendo aqui na produção que é em Salvador. Salvador. Enfim, por exemplo, eu assisti a Chapecoense e Bahia e Chapecoense. O Bahia, foi até falado aí, que aqui não sei se pelo João ou pelo Leandro, o Bahia é um time que troca a bola jogando para frente, né? Hoje o Santos tem que secar mesmo, o Ceará e o Juventude. Enfim, o Santos tem 27, o Ceará e o Bahia vão chegar a 28 pontos. O Bahia vai certamente a 34 vencendo. E se o Santos ganha, ele já passa o Ceará no número de vitórias. O pior cenário hoje seria uma vitória do Ceará fora, mesmo com o Santos vencendo o Fluminense, que é muito difícil, né? E aí fica ligado nos outros jogos, né? O Juventude, por exemplo, na próxima rodada pega o próprio Bahia, mas aí o jogo é em casa, né? O Ceará vai pegar o Fluminense em casa, o Santos tem o Atlético Paranaense fora. Então, dependendo das combinações aqui, né, eu acho que o Bahia tem mais a entregar do que o Ceará e que o Juventude. Então, a gente está na mão aí, pedi até para o meu amigo
Zé Virgílio lá do Arte no Dique, que é torcedor do Bahia, para ele mandar uma mensagem lá para o Bahia, né, ajudar nesse momento, já que prejudicou, né, prejudicou não, fez o papel que lhe cabia, né, para o Bahia dar uma forcinha para o Santos essa semana também. E tem o Grêmio que está nesse bolo também, né? E o Grêmio está na mesma situação que o Santos, né? Não consegue sair daquela zona, não consegue encaixar 2 vitórias. Mas pega o Atlético Goianiense hoje, né? Pega o Atlético Goianiense e tem 2 partidas a menos. Tem um jogo contra o Palmeiras na próxima rodada, mas é lá em Porto Alegre. Enfim, é isso. A nossa vida hoje se resume a ficar batendo bumbo, né, contra os outros times e vendo o que acontece. Mas não adianta nada olhar para os outros se a gente não ganhar jogo. Pelo que eu vejo, pelo que eu tenho lido, ouvido e escutado nos bastidores, vai ter reunião do Comitê de Gestão hoje à noite. Eu penso assim, a reunião para discutir a situação do Carille. Sinceramente, discutir a situação do Carille hoje à noite é porque não vai acontecer nada. Porque se tivesse que demitir, já tinha que ter demitido agora. Esperar a reunião para falar o que é, para decidir se na quarta-feira, perdendo, demite ou não, só se for por isso. Porque hoje não tem mais o que fazer. Já foi. O cara já vai treinar hoje à tarde. Né? Hoje já até deve ter treinado. Não faz mais sentido. Tinha que ter demitido antes. Porque se resolver demitir de madrugada para treinar o Marcelo Fernandes e a equipe amanhã, foi um dia perdido de treinamento. Então vai ter lá uma reunião, discutir o futuro do Carille, vejo aqui matéria na tribuna e tal. Mas o futuro pós-Fluminense. E aí pode ser tarde demais, como eu já falei. Meus caros, 12h29, vamos encaminhar nosso horário de almoço aqui. Porque tá difícil, né? Tá difícil. A gente tá com esse clima pesado, essa coisa terrível, né? Que é esse momento do Santos. Antes de encerrar, o Felipe Rey me mandou uma mensagem que deve ser algo bombástico. Não é do Vidente, não, né? Aliás, já arrumaram lugar pro Vidente no jogo de quarta-feira? Quem? O Wagner vai levar? Se precisar de ajudar, precisar de comprar o sorvete para ele, eu compro. Pode, eu estou apelando para tudo. Quer mandar o Vidente, manda. A enquete concluída, 115 votos, 67 a favor, 32% contra a saída do Fábio Carille. É isso. João, um abraço. Dias melhores virão, como diz o ditado. Até a próxima, hein, João? Valeu, Alex. E já que o Tony Vasconcelos não está aqui, e também para parar um pouco de falar do da luta do rebaixamento do Santos, né, contra o rebaixamento, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1. O Max Verstappen venceu ontem o Grande Prêmio dos Estados Unidos, né, e abriu uma diferença não tão grande, né, já que o Hamilton ficou em segundo, foi um grande prêmio dos 2 pilotos, pilotaram muito, e agora faltam apenas 5 corridas, e as corridas serão decididas nas últimas 2 corridas finais, né? Tudo pode acontecer no campeonato, o Hamilton pode ser líder na próxima corrida, ou seja, na minha opinião, é a melhor temporada da Fórmula 1 nos últimos 9 anos. Muito bem, assisti a corrida, foi bem legal mesmo. O Verstappen e o Hamilton, e eu já fico sempre pensando como é que vai ser a próxima temporada aí do Drive to Survive, tá certo? Leandro, um abraço, obrigado. Semana que vem você está de volta. Você é o homem das segundas-feiras, né? Segunda-feira, a que o Santos ganhou, não teve programa. Segunda-feira não tem também, né? Segunda não tem, ganhamos. Segunda não tem porque é feriado. Acho que vem vitória no final de semana. Vai emendar 2 vitórias, já pensou? Vai emendar 2 vitórias. Tomara que seja. Aí qualquer coisa você fala, vem no programa de quarta, tá bom? Que o Vitor ainda tá de licença frila. E aí qualquer coisa você volta no programa de quarta. Vocês não reparem que eu tô olhando pro lado, porque eu tô olhando pro monitor. A gente tá num ângulo meio diferente hoje aqui, tá certo? Valeu, Leandro. Semana que vem você volta então, tá certo? Um abraço, Alex. Até a próxima. Muito bem, meus caros. 12h31. Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a todos que mandaram mensagem pra gente aqui, ao Felipe Rey, ao Felipe Brandão, lá na retaguarda, trabalhos técnicos, produção e edição. Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Quarta-feira a gente volta, 11h30 da manhã, com o time provável. Vamos debater o time que deve jogar, aquecendo os tamborins para Santos e Fluminense nesta semana, que é aquilo, né? O Natal vai chegar e o final de semana não chega nunca, porque o final de semana a gente vai saber domingo à tarde, sábado à noite. No domingo, a gente vai saber o que vai ser do Santos.
dependendo de Fluminense e Atlético Paranaense, ou a vaca deitou ou a esperança se renovou, tá certo, meus caros? Vamos nessa. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.